Então vamos começar a nossa atividade agora da noite, a nossa palestra. Pedir para vocês, quem quiser, fechar um pouquinho os olhos, colocar os pés no chão, alinhar a coluna com o alto. Nos sentindo presentes aqui e agora. Lembrando das palavras do Mestre Jesus, que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também ele estaria. Portanto, vamos nos sentir reunidos em nome de Jesus, em nome de seu Evangelho do amor. E sentirmos então a sua presença aqui entre nós. Que assim seja. Meus irmãos, a lição que nos coube aqui hoje, nós estamos estudando este livro, Vinha de Luz, que é um dos inúmeros textos psicografados por Francisco Cândido Xavier, não é? Esse grande médium que psicografou centenas de livros, de mensagens, de orientações, romances, de uma mediunidade incrível, estudado pela ciência de vários países do mundo. Algo realmente extraordinário na mediunidade deste homem simples, que mal concluiu o seu ensino básico e que foi capaz, então, através da sua mediunidade extraordinária, receber verdadeiros tratados filosóficos, religiosos. Um dos seus primeiros livros, não é? Mensagens que depois se transformaram num livro, é o livro que se chama Parnaso do Além-Túmulo, onde dezenas de poetas, escritores brasileiros e portugueses enviaram mensagens através dele, na forma de poemas, poesias, que embora muitos tenham tentado caracterizar estas mensagens ou essas poesias, poemas como falsos, ninguém nunca conseguiu provar. Pelo contrário, aqueles que são estudiosos desses autores foram obrigados a confirmar a absoluta lealdade ao estilo e ao tema daqueles grandes poetas e autores. Então, nós tivemos no Brasil esta honra, não é? Embora o Espiritismo tenha nascido na França, não é? Mas depois nós sabemos que o Brasil foi o país escolhido por uma série de razões, foi o país escolhido para expandir essa doutrina, que é uma doutrina do amor, que é um segmento da doutrina de Jesus, chamada Terceira Revelação, que veio dizer coisas, aspectos, lições que na época de Jesus seriam muito difíceis de serem compreendidas. Mas o Espiritismo é uma religião cristã e o Espiritismo não é só uma religião, ele é uma filosofia e ele é também ciência. E sendo ciência, é dito nas obras básicas do Espiritismo que se alguns dos seus pressupostos, algumas das suas verdades ditas, não é, forem provadas pela ciência que aquilo não é verdadeiro, ele deve mudar a sua posição, o seu posicionamento. Mas o que nós percebemos com o decorrer dos anos, e já se passaram muitos anos, não é? É que a ciência apenas agora começa a ter instrumentos de viabilização, de evidenciação das verdades ditas pelo Espiritismo.
Depois de Allan Kardec, nós tivemos aqui no Brasil não só toda os ensinamentos, toda a obra trazida por Emmanuel nas suas lições, sempre através do Chico Xavier, mas tivemos também toda a bibliografia de André Luiz. André Luiz foi um médico brasileiro, não é, que desencarnou e que nos anos 50, e que depois, no plano espiritual, ele é escolhido para ser um desses mensageiros das verdades do plano espiritual. E é incrível percebermos que muito do que está das coisas que estão nos livros de André Luiz, apenas hoje a ciência começa a mostrar a sua verdade. Todo o estudo sobre a genética, estudo sobre a epigenética, os estudos sobre o cérebro humano, os estudos sobre os vários níveis do corpo humano, todos esses estudos que hoje, através do avanço da própria física, são possíveis de serem provados e testados, começa então a mostrar a verdade dita tantos anos atrás, através dessa mediunidade. Então, esse livro, Vinha de Luz, é uma compilação de mensagens de Emmanuel sobre a vida humana. Mensagens, orientações. E nós hoje vamos falar de uma muito impactante, muito forte, com o próprio nome, Fortaleza. Fortaleza, e como quase todas as mensagens de Emmanuel, ele começa com uma citação de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo de Jesus. E Paulo de Tarso, aos Romanos, dizia: sabendo que a tribulação produz fortaleza. Então nós vamos ver um pouquinho o que significa isso, uma tribulação trazendo fortaleza. E diz aqui Emmanuel, nesse capítulo do Vinha de Luz: quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. É muito interessante isso, não é? Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós. Alguns, às vezes, passam por situações inimaginavelmente duras, difíceis, não é? Mas ninguém neste plano, nessa etapa que nós estamos, não é? Passa pela vida sem tribulações, sem dores, sem sofrimentos. Seja o sofrimento a partir de uma situação material que nos falte, seja uma situação de perda de entes queridos, seja uma situação de um adoecimento, seja ele físico, seja ele mental, seja o adoecimento de alguém da nossa família, um filho, não é? O esposa, esposa, sejam quais forem estes sofrimentos, todos nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades. E o que nos diz aqui, então, Emmanuel, diante dessas tempestades? Ele diz: se nós queremos fortaleza, não nos esquivemos à tempestade. O que significa isso? Muita gente pretende robustecer-se, fortalecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Aqui ele está dizendo os crentes, aqueles que creem, não é? Seja que religião for, tá certo? Ele está dizendo que, diante de situações difíceis, muitas vezes o que nós fazemos é nos esquivarmos daquela situação.
é nos trancarmos dentro de casa, é tentar evitar o enfrentamento que a vida está ali a nos mostrar. Então, diz Emmanuel que, entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Todos nós aqui já passamos por situações assim. E se é normal, por um lado, diante de algo muito difícil, muito duro, uma situação realmente que nos abala, se é verdade que muitos de nós queremos fugir daquela situação, queremos nos esquivar daquela situação, também nós sabemos que muitas vezes isso não é possível, de um jeito ou de outro. Um dia, menos dia ou mais dia, nós somos obrigados a nos depararmos com aquela situação. Portanto, o convite aqui dessa mensagem é o convite para que nós não nos esquivemos, para que nós possamos enfrentar o que a vida está nos exigindo, nos pedindo. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. E nós sabemos que isso é muito verdadeiro. Mesmo nós, não é? Que achamos que temos uma fé tão profunda, que temos orgulho de dizer que nascemos num lar ou espírita, ou num lar católico, evangélico, não é? Diante daquela dor profunda, daquela provação muito grande, muitas vezes nós nos deparamos com a falta de fé. Nós perguntamos, mas por que eu? Por que eu? Não é? E ficamos buscando essa causa e às vezes perdendo um tempo, uma energia tão grande em busca dessa razão, como se nós não pudéssemos passar por aquilo que nós já presenciamos que o nosso vizinho passou. Por que nós? Porque nós passamos por essa dor tão profunda. A pergunta que nós devemos fazer é: por que não nós? Por que nós também não podemos passar por essa dor, por esse sofrimento? E qual será a diferença se nós, de fato, nos colocamos como seres crentes, como se de fato, não é? Nós somos aqueles que têm fé, que prega, que acredita. Nesses momentos é que nós somos testados, todos nós. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. E aqui Emmanuel está nos chamando a atenção de como nós não nos preparamos para aquele momento. Essa falsa ideia de que isso não chegará à nossa casa, de que nós não devemos nos preocupar, por exemplo, se temos filhos pequenos, nós não devemos preocupar em ensinar para essas crianças sobre os verdadeiros valores da vida, os valores espirituais. Nós não nos preocupamos em manter um ambiente do nosso lar harmonizado. Nós não nos preocupamos que os nossos filhos, que aqueles que convivem conosco, tenham oportunidade de se desenvolverem também no campo espiritual. Não nos preocupamos. Tem aqueles que dizem, inclusive, não, eu sou dessa religião, mas eu não posso obrigar meu filho a ser dessa religião. Mas o seu filho é uma criança, é um espírito que renasceu ali sob sua responsabilidade no início de sua vida. Cabe a você, sim, como pai, como mãe, orientar o filho naquilo que você considera que seja importante. E que diferença faz quando a dor chega, o sofrimento chega num lar que está preparado, do que naquele lar que não tem nenhum preparo. Que diferença faz, não é? Então é isso que está dizendo aqui Emmanuel.
Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. Então, se nós estivermos preparados ou não, essa tempestade chega. E como nós vamos lidar com ela? A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Ninguém deveria olvidar os benefícios da tormenta. Mesmo que num primeiro momento, no primeiro impacto, a dor seja tão grande e o desespero venha, num segundo momento é possível se acalmar, respirar e fazer a pergunta: o que eu devo fazer? Qual deve ser o meu comportamento? Qual deve ser a minha ação nesse momento? Menos preocupado por quê, mas preocupar-se do para quê. Para que eu estou passando por essa dor agora? Qual é o ensinamento desse momento? Então, é disso que se trata essa lição. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que maravilha quando passa aquele primeiro tormento e que você consegue, num estado de serenidade, até mesmo agradecer pela oportunidade que a vida está lhe dando. Quantas coisas são diferentes depois que uma família passa por uma dor profunda? Quanta mudança nós não percebemos em nós quando nós enfrentamos uma tempestade. Caímos muitas vezes, mas sabemos levantar e levantamos e damos passos. E nos colocamos agora numa condição, porque a responsabilidade diante daquilo que nós atingimos, a responsabilidade nossa diante do nosso próprio crescimento espiritual é muito grande. Aqueles a quem foi muito dado, muito será cobrado. Então, não nos iludamos, meus irmãos. Não é possível pensar, porque pelo fato de eu ter atingido tal grau que eu acho que eu tenha atingido, de crescimento, de evolução, de conhecimento, que isso vai me aliviar de ter que passar pela vida por tudo aquilo com o que eu me comprometi. Aquilo que certamente, lá no plano espiritual, eu planejei junto com os meus mentores, os espíritos, que me ajudaram a planejar essa encarnação. E eu planejei passar por aquelas situações. Nós nos esquecemos, e é bom que a gente se esqueça também, porque vocês já imaginaram, se nós nascemos num lar onde nós, desde pequenos, reconhecemos que ali tem pessoas que foram numa vida passada, nos causaram dano, ou que nós causamos muitas vezes a interrupção da sua vida, isso nos traria uma confusão tão grande que nós não teríamos condições de conviver ali naquela família. Mas à medida que o tempo passa, se nós nos abrimos para esta compreensão de que aquele desafeto que está ali do meu lado, dentro da minha casa, não é? É alguém com quem eu preciso resgatar algo. Isso torna, em primeiro lugar, a nossa provação mais leve. Isso nos traz fortaleza, força de enfrentar o que a vida está nos reservando. Então, esse ensinamento de hoje fala sobre fortaleza diante da tempestade, diante das tribulações. Então, quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes.
que seria da criança sem a experiência? Não é o meu netinho, porque o meu netinho é mais bonitinho até do que esse aqui. Mas é desse tamanho, é lindinho. O que seria da criança sem a experiência de levar um tombo, de ralar um joelho? É ou não é, Michael? Você já foi de ralar o joelho quando era pequeno, Michael? Pois é. São experiências da vida. São experiências que vão fazendo aquela criança se desenvolver, crescer. Aqueles pais que querem ali super proteger as crianças. É bom que os pais queiram proteger as crianças. É muito importante que os pais amem os filhos. Porque os filhos estão ali para serem mesmo amados, protegidos, acolhidos, respeitados, aceitos pelos pais. E quanto mais nós, enquanto pais, nos desenvolvemos, nos acolhemos, nos aceitamos e também resolvemos e integramos as nossas feridas aqui atrás, com relação à nossa família de origem, ao nosso pai, à nossa mãe, melhores pais nós seremos. O pai que vai proteger na hora certa, que vai acolher na hora necessária, que vai amar sempre, mas que vai saber também educar e corrigir aquela criança. E vai permitir que ela se desenvolva, muitas vezes através dos tombos, através do sofrimento, não é? Indo para a escola, se deparando com os outros colegas, enfrentando a vida. Quantos de nós pais, às vezes, não queremos que os filhos enfrentem a vida? Coitadinho do meu filho está sofrendo muito bullying. Não que o bullying não seja horrível, nós temos que acabar com isso. Mas muitas vezes nós não damos a oportunidade para que aquela criança se enfrente à sua tempestade, cresça, não é? E possa se fortalecer. Nós não vamos nos fortalecer se nós estivermos trancados numa bolha dentro de casa. Nós precisamos enfrentar a tempestade. Que será do espírito sem a necessidade? Imaginem, se nós não tivéssemos necessidade de nada, nem material, nem espiritual, de nada. Imagina como seria o mundo. Impossível imaginar, porque a necessidade move o ser, move o espírito. Às vezes nós demoramos muito tempo para perceber que as necessidades do homem, do ser humano, não são só as necessidades materiais. Mas o homem, o ser humano, tem necessidades espirituais, necessidades de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Essas necessidades muitas vezes são subestimadas, mas elas precisam ser reconhecidas e acolhidas. Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento de caminho. Vejam que coisa espetacular essas mensagens de Emmanuel, que espírito sublime, quantos ensinamentos, quanta bênção nós de vivermos neste país. Podemos ter críticas, dificuldades, temos uma situação de uma disparidade muito grande nesse país, entre aqueles que têm poucos, que têm muito, e os muito que têm muito pouco, mas quando nós olhamos para o planeta como um todo, nós podemos dizer que sim, que somos abençoados por estarmos neste país, não é? Esse país que tem essa natureza, esse país que tem um povo diverso, não é? E que existe um acolhimento muito maior do que em outros países. Quem já morou fora sabe do que eu estou dizendo, não é? Então,
Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao nosso crescimento, ao nosso fortalecimento espiritual, ao alargamento de caminho. Às vezes o nosso caminho está estreito, nós achamos que estamos felizes, e muitas vezes pessoas que têm nesta vida uma oportunidade, desde o nascimento, de terem bens materiais em abundância, que não lhe faltam nada, não é? Que tem muitas oportunidades. Essas pessoas podem imaginar que o seu caminho está todo pronto, todo traçado, e não podem pensar que elas não precisam se desenvolver em nenhuma outra área, que elas podem ficar ali e passar para os filhos aquela herança, e os filhos também podem ficar. E nós sabemos que muitas vezes, nestas condições, essas famílias são testadas em tempestades terríveis, em dores profundas, situações onde seus filhos muitas vezes não compreenderam, porque também talvez não tenham tido a oportunidade de aprender, não é? Quais são os verdadeiros sentidos da vida? E quando uma vida não tem sentido, um sentido real, ela se torna frágil, e aquela pessoa se torna fraca, e aquela pessoa não consegue se desenvolver como ela deveria se desenvolver. Então, é disso que se trata essa lição. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Mas se nós não sabemos quais são os sagrados objetivos da vida, nós perdemos, às vezes, uma encarnação inteira, sem compreender quais são os sagrados objetivos da vida, qual é o sentido do viver. Isso torna a nossa existência muito pobre, e isso nos fragiliza. No momento em que vem a tempestade, e ela vem, nós não teremos forças para, de fato, nos conservarmos de pé, como diz aqui Emmanuel. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Então, a vida humana, ela é tão maravilhosa. Deus, né, esse ser sublime e criador de todas as coisas, não é? Ainda, apesar de todos os equívocos, as dificuldades, as encarnações e mais encarnações sem sentido, também todos nós e cada um de nós terá sempre novas oportunidades, uma nova luz que lhe felicitará, então, a esfera íntima, muitas vezes através da dor e do sofrimento, conduzindo-nos desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Portanto, essa é a lição de hoje, que fala de fortaleza através da dor, do sofrimento, das tribulações. Nesses momentos de dor, são momentos que, sem dúvida, nós nos lembramos da força do nosso pensamento, da nossa fé, e nós suplicamos a Jesus, aos nossos mentores, que nos acolham, que nos deem aquilo que nós precisamos naquele momento. E muitas vezes é nesse momento em que nós fazemos as profundas transformações no nosso íntimo, no nosso ser. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Tão interessante a gente conhecer, estudar, nos lembrarmos desse grande apóstolo de Jesus. E Paulo passou por inúmeras tribulações, aflições e sofrimentos. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado várias vezes, ele foi preso por diversas vezes, não é?
ele foi condenado, ele passou fome, passou necessidades e ele se manteve em pé, pronto para seguir com sua grande missão. Ele que havia sido um grande doutor dos gentios, um grande doutor judeu, que conhecia muito, não é, da Bíblia, conhecia muito dos ensinamentos do Antigo Testamento e que tinha uma convicção certeira de que aquele Nazareno era um falso profeta, que não deveria ser apoiado. E ele foi um dos primeiros a perseguir os cristãos. Mas este homem, preparado no plano espiritual, quando teve a primeira oportunidade de fato, perceber, se deparar com a luz do Cristo a caminho de Damasco, aquela luz que o cegou por vários dias, aquele homem teve, naquele momento, a certeza da verdade do Cristo. E naquele instante, ele pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? E ele se torna um dos maiores apóstolos do Cristo. Por ele ser um homem culto, ele conseguiu levar o ensinamento de Jesus para aquelas populações que teriam maior dificuldade de aceitar lições, filosofias, vindo de pessoas humildes, de pescadores, de pessoas sem estudo. Paulo de Tarso é esse grande apóstolo que nós podemos e temos muito que aprender e seguir com ele. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade, os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Emmanuel é de uma firmeza, não é? Emmanuel, ele está falando àqueles espíritos, que somos nós aqui, que estamos, de uma certa forma, prontos para ouvir. Então, a sua dureza é aquela dureza do pai amoroso, que é firme com seus filhos. Emmanuel está nos dizendo que nós não temos tempo para perder, que nós precisamos nos abrirmos para todas essas verdades e nós precisamos dar um passo adiante a partir daquilo que nós temos, que nós aprendemos, não é? Então, ai daqueles que diante da tempestade se escondem, não é? Que se deitam, até porque a tempestade muitas vezes arrasta tudo com ela e levará essas pessoas para o abismo mais profundo. Portanto, a lição de hoje é uma lição para que a gente se prepare, porque a tempestade, ela vem, ela já está vindo. Nós estamos passando por momentos de grandes provações. Infelizmente, nós olhamos a situação do planeta e nós até adoecemos ao olhar essa situação. Nós vimos o absurdo desses poderosos, não é? Que se empoderam de estruturas egóicas, não é? De equívocos, de posturas orgulhosas, arrogantes e profundamente equivocadas. Porque quando nós pensamos o planeta que nós temos, a beleza da diversidade, a terra que existe para todo mundo, a evolução tecnológica que já coloca a humanidade numa condição onde ninguém precisa passar fome, onde ninguém precisa viver sem ter um teto para morar, uma inteligência que a cada vez nos surpreende mais, né? Uma inteligência artificial, emocional, não é? Espiritual, mas uma pobreza naquilo que é o mais importante para as profundas transformações, que é o nosso desenvolvimento amoroso.
é o nosso coração, é nós nos abrirmos mão do julgamento, nós abrirmos mão da condenação e nós acolhermos todos os nossos irmãos, seja de que sexo for, de que opção sexual for, seja de que cor for, seja de que religião for, porque a verdadeira religião não é A ou B, é o amor. E nesse sentido, eu sou muito grata de ter nascido num lar espírita, de uma religião que não diz assim, fora da minha religião não tem salvação. Ou você é espírita, ou você está condenado a alguma coisa, ao inferno. Não, uma religião que diz assim, fora da caridade não há salvação. E caridade é uma palavra que vem de coração, de amor. Portanto, meus irmãos, a lição de hoje fala de fortaleza, de nos ajudar a enfrentar as tempestades que estão aí batendo as nossas portas e falam sobre o verdadeiro preparo para enfrentarmos essas tempestades. É a nossa autotransformação, a nossa reforma íntima, o desenvolvimento, o alargamento do nosso caminho, que é um caminho que não tem outra saída a não ser o amor, a humildade, o nosso crescimento pessoal, individual. E com isso influenciarmos o crescimento coletivo. Então nós vamos agora para a segunda etapa aqui do nosso trabalho. Nós sabemos que essas palestras sempre estão acompanhadas de espíritos desencarnados que são trazidos também para receberem orientações, para receberem assistência. E nesse sentido, vamos nos colocar nessa condição de abertura para recebermos. Vamos receber o passe que os nossos irmãos médiuns nos oferecem nesse momento, nos colocando abertos, merecedores dessa transfusão energética. Quanto mais aberto estivermos, quanto mais em prece estivermos, mais nós iremos receber. E assim nós vamos nos preparando para o encerramento desse momento de oração, de estudo, vibrando muita luz para todos nós, nossas famílias, nossa coletividade, nosso país e nosso planeta, vibrando paz para o planeta Terra. Que assim seja.